Já fazendo aqui o compartilhamento aqui, já deixando aqui o compartilhamento. Lembrando aqui, ó, que a gente está nessa atividade 1, ó, da SAP 2 aqui. Então, a gente tinha finalizado aqui, ó, na 3, né, no terceiro passo. Eu até tinha feito um cálculo aqui, mas eu me enrolei. E daí eu mostrei ele só pela tangente, né? Relembrando que eu tinha feito esse desenho. Deixa eu ver. Eu até peguei uma outra folha aqui. Peguei esse desenho aqui, ó. Daí eu fui digitando, né? Relembrando aqui, ó. Só um minutinho. É a mesa. Só religar a mesa aqui que ela não tá. Professor, o senhor deixou seu microfone mutado aí. Nossa, valeu, Verno. Então, relembrando aqui, pessoal, valeu demais. Muito obrigado. Eu não tinha percebido aqui. Então, dá para a gente representar, né, numa coordenada, né? Ou a gente calcula a tangente, né, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou você, né, esse par ordenado aí, né, tem a parte real aqui, que é o eixo, que seria o eixo do x, né? E a parte imaginária, né, que aí o pessoal lá da eletricidade aí, da elétrica, o termo, a parte imaginária aí, né, da representação polar, eles colocam J para não confundir com o I da corrente, né? Então até aproveitei aqui esse desenho aqui. Depois no momento oportuno eu mostro ele aqui. Então a gente tinha parado no passo 3, né? E daí existe um método prático, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar a coordenada, né, da impedância 1, tá em coordenadas retangulares aqui, ó. A resistência, né, do circuito, né, do R1, a impedância do R1, né? Então ela está expressa em coordenadas retangulares. O método, eu tinha esquecido, é porque ele fica gravado em uma das memórias. Estão vendo essa segunda, tem aqui a segunda função, né? Da Cássio, que a maioria tem aí, e tem esse alfa aqui, você pode guardar valores dentro dessas letras aqui, é meio rosa aqui, ó. O A, o B, o C, o D, o E e o F. Aí quando você faz essa conversão utilizando essa tecla aqui, ó, de polar, e a segunda função dela aqui em cima, esse REC é de retangular. Dá para você fazendo o cálculo, né, fazendo a tangente, né, o cálculo aqui da tangente, achando o ângulo, né, mas dá para você fazer direto aqui na calculadora aqui para você, né, economizar tempo. A gente faz na mão aí, que é para entender o conceito. Então, ó, observa aqui, ó, o 20, coordenada tá na coordenada retangular, né, 20.
e a parte imaginária, ó, 37,68 ohms que a gente tinha achado, né? Então, para você transformar ele direto nesse valor aqui, ó, tá tudo vermelho no vermelho. Para você fazer a conversão aqui, ó, direta, sem, né, aí aplicar o terceiro passo, né? Você pode fazer direto aqui na calculadora. Então, se ele está em retangular, você vai clicar no polar, que é para ele fazer a conversão. Então, dentro do polar aqui, ó, da variável polar, você vai colocar as coordenadas retangulares e que aí o resultado vai sair o quê? Vai sair o vetor aqui, o argumento aqui, ó, que é essa parte aqui, e o ângulo, né, que seria aqui pelo cálculo da tangente que a gente fez aqui. Então, ó, polar, ó, aí você coloca 20. Tem que tomar cuidado aqui, ó, colocar a vírgula aqui, né? Não é a vírgula, no caso nativo da calculadora, ela é o dot, que é o ponto. Esse vírgula aqui, ó, que está nessa tecla aqui, é para separação das coordenadas, né? Para você gerar automaticamente aqui, que aí ele vai fazer esse cálculo do passo 3 aqui, ó. Vai pegar a raiz quadrada, né? Da Ô, parte real. professor, Sim, pois não. só uma. Eu não estou conseguindo escutar sua voz. Não, tá muito Tá, baixo. aparece aqui, botar mudo aqui para. Aqui, mas ele não tá no mudo aqui. Não sei se é só para mim isso. Então, qualquer coisa que o Melhorou? senhor falar ali, não tô escutando, tá? Melhorou? Mas que estranho. Pera aí, deixa eu só ver aqui. Tá me escutando agora? Lá, pessoal, tá me escutando aí? Oi. Sim, professor, estou te escutando. Agora? Só o zoom da imagem ali que está um pouco pequeno também, se o senhor puder aumentar, eu agradeço. Tá ok. Eu desconectei aqui o fone para ver se voltava aqui. O colega reclamou aí que poderia estar. Melhorou aqui dos passos aqui da equação? Sim, deu uma melhorada. E dependendo de onde você está vendo, né? Aí já. Bom, pessoal, não sei se vocês estavam escutando no começo ou estava muito ruim, né? Relembrando aqui que a gente está continuando aqui a atividade 1 da SAP 2 aqui, né?
Então, aí na aula, né, na aula passada, eu tinha falado das coordenadas aqui, né? Da representação polar. E aí a gente fez até essa parte aqui no passo do passo 3, né? Que é basicamente transformar a coordenada retangular da impedância 1, né? Que compõe a resistência 1 e o indutor 1. E depois, né, a segunda parte do passo 2, do passo 3, desculpa, é você transformar a coordenada retangular em polar, né, da impedância, ou seja, o conjunto da resistência 2 com o indutor 2 e o capacitor 1 aqui. Ele tá 1 é porque é o primeiro capacitor que aparece no circuito aí, né? Então, a gente, né, na aula passada, a gente fez o cálculo, né, seguindo, fazendo ele passo a passo aqui, né, o módulo, até expliquei como que a gente acha o módulo, que seria esse vetor aqui, ó. O módulo é essa parte aqui, ó, esse valor, né, de resistência. E aqui seria o ângulo ao qual esse módulo está em relação, né, ao eixo dos reais, que representa as resistências, né, as máquinas resistivas, e o eixo dos imaginário, que representa, né, a parte, né, indutiva, a parte capacitiva, e a outra parte é representativa aqui da impedância. E nesse caso aqui em circuitos, em análise de circuitos, né, eletricidade, o pessoal coloca a letra J para não confundir com a corrente elétrica. Ok. Então a gente fez todo esse passo aqui, né, achou a coordenada retangular da impedância 1 lá no ramo do circuito, achou o 2 aqui, né, fez a compensação da parte da máquina indutiva com a máquina capacitiva aqui, achou a impedância Z2. O terceiro passo é você transformar a coordenada retangular do Z1 e fazer a conversão da coordenada retangular do Z2. Então, tem dois passos. A gente só fez um, que é achar o módulo aqui, é você aplicar o Pitágoras, o teorema de Pitágoras, né? Que é a raiz quadrada, né? Dos quadrados dos catetos, ou seja, do quadrado da parte real, né? Da parte resistiva e a parte imaginária aqui, o J. Então, achou o módulo, essa parte aqui, ó. O módulo dessa impedância, né? Que é esse vetor aqui. Que se assemelha, por isso que eu coloquei aqui nessa parte do livro de eletricidade, que é basicamente muita coisa que a gente vê no início lá de eletricidade, tanto no segundo grau quanto já na faculdade, no curso técnico, no tecnólogo, é revisão de alguns conceitos que casam com a teoria, né, de análise de circuitos e de eletricidade. Por isso que tem grande parte do primeiro livro que vocês têm lá na plataforma é dedicada à matemática, trigonometria, né? Números complexos, conjunto dos números aqui. Então, o método prático, né? O método para você fazer o cálculo é você aplica o Pitágoras aqui, ó, e aí acha o módulo. Depois faz a tangente, né? Que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, o lado, a parte imaginária com a parte real aqui, e você acha o ângulo. Para você achar de uma vez aqui, né, o que eu comecei a explicar na aula passada aqui, mas eu me enrolei nessa parte aqui porque eu não lembrava, né? Voltando de novo, a calculadora desligou aqui, ó. Você vem, né, essa tecla aqui, ó, a primeira função é para você converter em coordenadas retangulares em polares. A segunda função, que é ativada pelo Shift, é para você converter coordenadas retangulares em polares. Então, daria para você fazer o passo 3 diretamente aqui, utilizando a calculadora, esse método aqui. Então, você coloca, vamos converter por retangular, para vocês verem o tanto que é rápido e fácil aqui, ó. Você vem aqui, polar, aí você pega a parte real, né, a parte resistiva aqui do circuito, 20, tendo cuidado, ó, que o ponto
em todas as calculadoras desse tipo aqui, iguais a Cássio, esse ponto aqui representa a vírgula do número. Agora, essa vírgula aqui, ela representa a vírgula que separa o par ordenado, ou seja, que separa a parte real aqui, né, o 20, que é representado pelo Z1 aqui, e a parte imaginária, que é o 37, que a gente fez o cálculo, 0,68 ohms aqui, né? Depois de ter calculado a reatância. Então, tem que tomar o cuidado. E dependendo, dá para você trocar aqui, configurar esse vírgula realmente para ser vírgula do número, esse ponto para ser a separação. Mas nativo, essa vírgula aqui, ó, nessa tecla preta, é a separação do par ordenado. Então, parte real, né, que é a parte resistiva, puramente, né, das máquinas, a parte puramente resistiva, e aí a gente digita aqui, né, o 37,68, viu, ó, que eu coloquei vírgula, vi ponto 68, aí fecha o parêntese aqui, né, então ficou representado assim, ó, polar, parte real, parte imaginária. Na hora que você aperta igual, tá vendo que apareceu 42, né, 65? Se fosse aproximar aqui, daria 66, mas vamos deixar o 65 aqui, ó. Vamos truncar ele e deixar 42,65, que é o quê? O argumento que eles chamam, dependendo da teoria que você está estudando, o módulo, o argumento aqui, ó. E a parte de ângulo, aí quando você faz esse cálculo aqui, ó, se você Aí você aperta aqui, ó, você zera tudo, né? Se você voltar aqui, ó, dá para você ver o argumento aqui, né, que você achou. Aí o ângulo, professor. Aí, basicamente, quando eu faço esse cálculo de conversão, você pega essa função aqui, ó, essa alfa aqui, que são as memórias, e aí você ativa ela aqui, ó, o E, a memória é, ó, aqui, alfa e E, vai aparecer ela aqui, ó. Se apertar igual, ó, aparece o argumento. Então, toda vez que você faz esse cálculo de conversão, né, no caso a gente fez conversão das coordenadas retangulares para coordenadas polares, o E guarda o módulo aqui, o argumento. E a memória F, ela guarda o ângulo, né? Se a gente for preciosista, ó, se clicar nessa tecla aqui, ó, que cuida de ângulos, ela faz a conversão, ó, 62 graus, 2 minutos e 28,62 segundos aí. Mas a gente não precisa ser tão preciosista aqui, então fica 62 graus, 62,404 graus aqui. Entenderam? Agora, ó, vamos fazer ele diretão aqui. Só para a gente achar a representação do Z2 aqui, ó. O importante é a gente entender essa teoria aqui mais do que a gente, né, decorar e numa prova aí, né, como se diz, sair, é, o termo que eu vou falar aqui é meio feio, né, mas sair vomitando por aí essa teoria. O importante é você entender, porque esses cálculos aqui no dia a dia, muito desses cálculos aqui, vocês nem profissionalmente vão fazer, vão executar esses cálculos. Vocês, no máximo, né, dependendo da onde que vocês trabalham, vocês vão utilizar, né, uma planilha do Excel ou então um programa onde ele tem essa automatização aqui toda pronta, toda feita aqui, né? Pelo menos lá em engenharia elétrica, quando eu fiz, a gente lidava com multisim, né, que é um simulador, nós lidávamos com PSpice, que era bem mais antigo na época, com práticas de programação, que o pessoal chamava de introdução à ciência da computação. Daí a gente fazia rotinas numa linguagem aí científica chamada MATLAB, é o laboratório de matrizes. Então, o intuito da gente fazer essas atividades aqui, seja no curso técnico, no tecnólogo ou no curso de graduação, é para a gente treinar esses conceitos. Treinando esses conceitos, quando, né, dependendo da área que você for trabalhar,
você vai lembrar, não, eu vou colocar no algoritmo aqui do programa, né, o cálculo da impedância, o cálculo da reatância indutiva, da capacitiva e por aí vai. Então, ó, se a gente pegar o Z2 aqui e fazer ele diretão, ó, a parte real é o 15 ohms e a parte imaginária o 7,7 aqui. Então, a gente vai converter para polar. Ó. De novo, ó, polar, parte real, 15, separa o par ordenado, que é a vírgula do par ordenado, e a parte imaginária, 7,77. Fecha aqui para não dar erro lá matemático. Ó, Aí aperta igual, ó. Então, ó o Z2 aqui, ó, deu 16,89. Será que é 0,89 mesmo? A gente vai descobrir agora. Aí, professor, eu lembro que é alfa, memória é o argumento, né? 16,89 ohms, né? A parte do argumento, do módulo aqui. E a parte, o ângulo, né? O ângulo aqui do Z2, alfa, né? Segunda função, vai aparecer esse Azinho aqui, ó. Memória F, 27,38. Ah, 27,38 aqui, ó. Beleza. Então, será que é isso mesmo? Aí a gente vem, ó. Deixa eu pegar outra calculadora que aí fica mais. A gente alterna nas duas, fica mais rápido. Ah, beleza, professor. Vamos lá. Modo de equação, a gente vai fazer isso daqui, ó, diretão aqui, ó. Né? A raiz quadrada, né? Dos quadrados aqui, ó. Da parte real, que é o 15, ao quadrado. No caso, ó, deu negativo aqui, ó, mais com menos dá menos. 7,77 ao quadrado. Ver se era 77 mesmo. Ver o quadrado, é isso. Raiz quadrada dos quadrados. Ah, tá certo. Que vai defasar aqui. A impedância, enquanto o ângulo ele tá no sentido aqui, ó. A Z1, Z2 ele tá, né, ele tá girando no outro sentido aqui, ó. Então até para o cálculo aqui, ó, é bom você pôr é positivo mesmo aqui, ó. Porque senão não vai dar 16,89. E realmente o correto é esse daqui, ó, 16,89 aqui. Se a gente tirar a prova aqui, ó, lembra lá o arco tangente, né, que é o tangente a -1, ó,
shift, né? Tangente, ó, que vai dar tangente a -1. A gente achar o arco, achar o ângulo pelo método clássico. O Z2 aqui, ó. É o 7,77, né? Dividir, você pode usar esse outro divisão aqui, ó. Só usar ele para vocês verem aqui, ó. Esse é outro tipo de divisão. Esse tipo de divisão aqui, ó, se tiver uma fração imprópria, o que seria uma fração imprópria? Por exemplo, eu tenho um valor, deixa eu só fazer a conta aqui primeiro. Qual que é a diferença, né, dessa divisão aqui, ó, que aparece esse L, né, esse L virado ao contrário aqui, ó, 15 aqui, qual que é a diferença? Tá vendo aqui, ó, deu 27,38. Então, 7,77. O argumento que a gente achou. Vírgula 89. O ângulo deu de 27,38. A lógica, pessoal, é porque é o seguinte. Lá em eficiência energética dá para a gente explanar melhor isso. Mas já assim, como se já fazendo spoiler aqui, deixa eu ver uma região que dá para eu desenhar aqui, ó. Geralmente, sistema elétrico, né? Você tem o eixo dos tempos, o eixo aqui da tensão do circuito aí, da fase, né? Fase A, fase B, fase C, né? Vamos pegar o de 220 volts, né? Então, se tudo der certo, vai dar uma senoidal dessa daqui, a tensão. Na hora que eu ligo, eu acoplo uma carga, ou seja, eu ligo um circuito resistivo, a corrente elétrica, o gráfico da corrente elétrica vai ser também senoidal. Vocês concordam que, dependendo à medida que vamos pegar aqui uma máquina elétrica, a gente tem o rotor e nós temos os polos. Esses polos aqui, ó, pegar um polo aqui, a gente tem um enrolamento aqui, ó. Esse enrolamento aqui, ó, seria a alimentação da fase A aqui que eu estou representando aqui, polos opostos aqui, né? Então, o campo eletromagnético, ó, vai viajar aqui. Aí você tem uma bobina aqui, ó. O choque desse campo eletromagnético está sendo gerado aqui, né? Da bobina 1 para a bobina 2, que compõe a fase A. E aí, na hora que você fecha um circuito, uma carga resistiva aqui, ó, você fecha ele. Quando ele está aberto, a gente tem só o gráfico da tensão. Quando ele está fechado, essa tensão, vocês concordam que ele vai gerar um fluxo de potência, ou seja, a potência do circuito, que é composto pela alimentação, né, a diferença de potencial ou potencial elétrico que ele tem, juntamente com o fluxo ordenado de corrente elétrica. Então, quando as máquinas são puramente resistivas, a onda da tensão e da corrente elétrica, elas estão alinhadas aqui. Ou seja, a corrente elétrica, ela flui, né, instantaneamente aqui, ó, na medida em que a senoidal aqui, porque os equipamentos, basicamente, eles só enxergam essa faixa aqui, ó, os medidores aí, né, o multímetro aí, né, em modo o voltímetro, né, o amperímetro com alicate. Então, eles visualizam, né, na IHM aqui no mostrador, a tensão RMS, que é a quadratura aqui. A gente sabe, né, eu falei na aula passada aí, que a gente tem as tensões de pico aqui.
Então, à medida que a carga resistiva é alimentada, o gráfico, né, a corrente elétrica, ela vai aumentando à medida que a angulação aqui, que ele vai girando o rotor aqui. Ele vai fazendo o giro aqui. Então, esse fluxo de potência, eles ficam alinhados. Agora, ao passo, se eu colocar uma máquina indutiva ou, né, uma máquina que contém capacitores aí, tipo uma fonte chaveada aí, essas ondas aqui, ó, elas vão estar ou adiantadas ou atrasadas. Daí, ó, dependendo da máquina aqui, ó, você tem a senoidal, atrasada, se não me falha a memória, a onda, né, lá na trigonometria, o atraso, ó, a gente vai considerar que está na origem aqui, ó. O atraso lá na trigonometria, a onda ela translada, ou seja, ela se movimenta para cá, ó, para a direita aí do vídeo aí, dependendo da máquina aí. E, né, dependendo do acoplamento que você faz, ela também fica adiantada. E adiantado, a onda senoidal, né, ou a cossenoide e os seus derivados aí, ó, adiantado, ela move para trás aqui, ó, da origem. Aí a gente analisa aqui a angulação. Então, se está atrasado aí, a gente faz a subtração. O atrasado, ó, ele vai nesse sentido aqui. O adiantado, ele vai para trás. Muita gente, inclusive eu, confundia bastante isso, né? Que a gente pensa se adiantado, né, vai para frente no sentido do aumento aqui né, o positivo do eixo, né? O zero tá para cá, né? Então o positivo seria aqui, se a gente pensar lá em funções, né? Então, o passo 3, né, a gente já achou aqui, achou pelo método normal aqui, né? Fazendo a raiz quadrada aqui, calculando o arco tangente, que é para achar o ângulo, ou então você fazendo, né, diretamente, aplicando na calculadora aí. Agora, né, o quarto passo. Quarto passo é a gente determinar as correntes de cada ramo. Então, o circuito, ó, na hora que ele fecha, né, ele tem, né, nesse nó aqui, igual a gente estudou lá na parte lá de análise, né, de redução de circuitos, né? Então, vai haver a formação de uma corrente elétrica total aqui. Ela vai dividir nesse nó aqui, ó. Aí, dependendo da impedância, por que eu estou falando de impedância? Eu não estou falando mais da resistência, né? Porque eu estou falando, né, de circuitos de tensão e corrente alternada, e eu também estou falando, né, de equipamentos, né, que têm característica resistiva, que basicamente é aquecimento, características indutivas, que pode ser conversão de energia, igual eu deixei desenhado esse transformador aqui, esse modelo de transformador, né? Conversão de energia, né, diminuindo a tensão do primário para o secundário, né? Eu pegando o famoso 13,8 kV e convertendo para 220 volts, por exemplo. Ou então eu girando o rotor, né, de um motor elétrico aqui.
Então, a corrente ela vai dividir para uma corrente, né, proporcional a essa impedância, ou seja, as características dessa máquina resistiva acoplada com essa aqui indutiva, e as características dessa outra máquina aqui em paralelo aqui no sistema, com características resistivas, indutivas e capacitivas. Essa característica capacitiva, ela pode ser da própria máquina aí, né, com uma uma fonte chaveada aí, em que a gente utiliza, né, a retificação em ponte completa, e depois para transformar, né, a tensão alternada em tensão contínua de um computador aí, por exemplo, né, a gente aplica um capacitor em paralelo para ele fazer o alisamento da onda, que o pessoal chama, né, ou diminuir o ripple para considerar aquela onda, né, contínua. Eu preciso, pessoal, assim, não é enrolação, mas eu preciso sempre voltar essas explicações aqui, ó, porque para pensar, né? Ainda mais vocês que estão vendo pela primeira vez na televisão, né? Esses cálculos aqui, estão acostumados só com os cálculos que a gente vê lá no segundo grau, né? De tensão e corrente contínua, né? E mesmo lá no segundo grau, né, são abstrações, a gente vê resistências, a gente treina, né, os acoplamentos aí, série paralelo, de resistência, de indutor, de capacitor, mas a gente não liga, como se diz, o nome, esse nome abstrato de resistência, a algo, né, físico, algo funcional, que é ligado, né, à eletrotécnica e às engenharias de um modo geral aí. Por isso que eu sempre tenho que estar fazendo esse link, essa conexão com vocês. Então, essa corrente, né, ela vai dividir aqui, né, e alimentar proporcionalmente as impedâncias, né, de cada sistema aqui. E basicamente a gente utiliza, né, a fórmula clássica, né? Lembrando, eu até tinha deixado aqui, ó, né, a resistência matematicamente, né, a tensão dividido pela corrente. Já que eu estou falando de sistemas de tensão e corrente alternada, a impedância, a máxima vai ser a mesma, né? A impedância é matematicamente igual ao, né, o valor da tensão dividido pelo valor da corrente, né? Então, fazendo essa simples divisão aqui, né? Então, a gente pode fazer esse cálculo aqui na forma retangular, como também a gente pode fazer ele na forma polar, como é o caso aqui, ó. Então, ó, se a gente pegar o valor, é só um pouquinho, gente, aqui, o barulho aqui tá muito alto aqui do. Então, aqui, ó, lembrando, ó, que a impedância lá de Z1, a tensão aqui, ó, é 127, né? 127 volts, aqui, ó, voltando aqui, ó. Esse RMS, lembra que eu falei que no mostrador, né, de um multímetro sempre vai aparecer, né, um valor RMS. Se fosse aparecer o valor de pico, seria 127 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 2. Então, aqui seria o valor de pico, né, do mostrador, se a gente utilizasse, por exemplo, um analisador de energia. Mas como, né, provavelmente a maioria, né, dos casos aí você vai aferir uma fonte aí, você utiliza um multímetro, né? Aí o multímetro, né, os comuns pelo menos, né, o que a gente encontra aí no mercado, ele aparece a tensão RMS, a quadratura. O que eu falei aqui, ó, fica mais ou menos aqui, ó, nessa metade aqui, ó. Não mostra a tensão de pico. Então, a tensão de pico é 179, né? E a RMS, 127. Às vezes tem uns termos, né? Então, tá aqui, ó. 127. Agora aqui, pessoal,
Vocês me desculpem a minha letra, mas eu vou ter que desenhar aqui, né? Para vocês entenderem como que essa conta é feita. Como a gente fez a conversão aí, né, das impedâncias na forma polar, né? Lembrando aqui, a gente pegando aqui o Z1 foi 42 e cadê Z1? 42,65, né? E o ângulo deu 62,04. Do mesmo jeito, a impedância o Z2, né? 16,89, né? E o ângulo, o defaseamento aí, ó, 0,38, 27,38, né? Aí, o método para você fazer aí estaria, se não me falha a memória, está nessa parte aqui do livro de eletricidade, o livro 1, né? Então, como que eu faço, né, um cálculo algébrico em coordenadas polares, né? Então, isso. Professor, de onde que tirou esse zero? Tirou da cartola aí? Não, ó. O próprio exercício, ele está dando esse dado aqui. Se a gente não voltar, né, seja imprimindo ou olhando no arquivo aqui, se a gente não voltar, a gente fica perdido. Esses cálculos são para você ir fazendo, né, calmamente aí, e entendendo cada passo aí do processo. Então, aqui, ó, deixa eu desenhar aqui de lado aqui, ó. Como que eu faço um cálculo, né, em coordenadas polares aqui? A parte do argumento, você calcula ele normalmente aqui. Então, seria 127, ó, o I1, né? É 127. Ângulo, geralmente o pessoal coloca assim, ó. Vocês estão entendendo que isso aqui é 127? Deixa eu melhorar um pouco aqui. Pô, a pena bem fininha. Tá no mais fino aqui. Então, ó, 127, né? Como é voltagem, tudo é volts aqui, ó. Ângulo zero. Aí dividido, né? O algoritmo é dividido, ó, a tensão dividido pela, né, a resistência aqui, né? A gente passando a corrente para cá, ó. Aí fica a corrente, a tensão 1, né? Dividido pela impedância, né? Um do primeiro ramo aqui, ó. E um detalhe, né? Vocês na matéria aí de projetos elétricos, né? O professor, geralmente eu comento também, né? Dependendo aí do professor, eu gosto de comentar aqui em eletricidade básica. Todo equipamento que você acopla ao CEP, quando eu falo acopla ao CEP, desde uma hélice tomada aí, né, na parte de consumo, né? Lembra lá NR10, né? Para quem de vocês já fez o treinamento, né? Eu sei que alguns aqui já trabalham aí na área, né? E já fizeram esse treinamento várias vezes, né? Reciclagem, né? A gente tem a geração, transmissão, distribuição e consumo. O consumo são os clientes, ou seja, a gente tem toda a infraestrutura, né? A infraestrutura de gerar, criar energia, a infraestrutura de transmitir e a infraestrutura de distribuir no centro urbano ou na zona rural, né? Porque a gente precisa fornecer para o consumo, para o consumidor, que é residencial, industrial e comercial, né? Então a gente precisa fazer esse fornecimento. E o cliente, independente da carga que ele utiliza, né, independente se é uma grande indústria ou se é uma casa, eles chamam de unidade unifamiliar, né, uma residência, pessoal lá da construção civil, independente, você acopla essas cargas em paralelo. Então, a impedância Z1, que é composta pela resistência e pelo indutor aqui, que pode ser uma máquina qualquer, né? E o do Z2, que tem uma resistência, um indutor e um capacitor, que pode, né, fazer parte de outro equipamento, eles estão acoplados em paralelo, né? Mais ou menos
nesses pontos aqui, ó, no ponto que eu vou chamar, nesse primeiro ponto aqui, ó, no 1 e no 2, é semelhante a eu estar ligando ele aqui, por exemplo, na fase. A fase, lembrando de aulas anteriores, porque tem muito aluno, principalmente os cursos de qualificação que eu faço, né, que eu ministro aula, o eletricista predial, né, que é o mais básico de todos, né, o aluno já pergunta, professor, a fase ela é positiva ou ela é negativa? Ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. Então, a fase, né, o potencial 220 volts, e o neutro, né, é o potencial 0 volts. Isso se eu considerar um monofásico, onde eu tenho um neutro, né, que o potencial é o potencial do terra, né, que é o 0. Né? Aí se eu ligar em duas fases, né, aí eu vou ter uma diferença de potencial, mas basicamente você acopla essas cargas aqui, ó, é como se eu pegar, vamos supor que essa resistência aqui é uma churrasqueira elétrica, por exemplo, tô chutando aqui. É como se eu estivesse pegando o cabo dela aqui, né, colocando lá na tomada, né, tem a ponta da fase e a ponta do neutro, né? Esse daqui, ele pode ser, sei lá, um transformador ou um motor aí de 1/4 de CV, né? Aí eu tô ligando ele, né? 1/4 de CV, a gente não precisa nem de uma técnica aí de partida indireta, já dá para você, né, fazer a partida dele direta aí, propriamente dito, né? Então é como se você estivesse ligando ele diretamente aqui, né, na fase e no neutro da alimentação. Lógico, ele sendo monofásico, né? E a mesma coisa, ó, essa resistência faz parte dessa impedância aqui. Eu estou conectando eles, né, em paralelo. Então, qualquer equipamento de utilização, ou seja, na fase de consumo, porque na fase da geração, na fase da transmissão e da distribuição, é apenas transporte de energia, pessoal. Você está, né, o operador do sistema, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, o Sistema Integrado Nacional, ele está apenas transportando energia, até chegar no primário do transformador lá de distribuição, ou no primário do transformador da empresa lá, de um grande consumidor. Quando ele chega do secundário até o equipamento, aí sim é a utilização. Então, todo equipamento que é acoplado para utilização, né, e também, né, outros equipamentos que é para potencializar a capacidade de carga, né, que vocês vão ver numa matéria, provavelmente a última matéria do curso de eletrotécnico, né, projetos de CEP, né, CEP com S, Sistema Elétrico de Potência. Vocês vão aprender que vocês vão acoplar vários indutores, ou seja, em modo transformador no sistema elétrico, de modo que você possa aumentar a quantidade de potência que eu posso fornecer para os clientes, né? Aí geralmente o centro de operação e distribuição eles fazem um planejamento. À medida que a malha urbana vai crescendo, você vai acoplando mais transformadores. E esses transformadores, adivinha, são acoplados em paralelo no sistema elétrico de potência. Tudo é acoplado em paralelo. Cargas que são acopladas em série, daí elas estão geralmente dentro de equipamentos cumprindo algumas funções. Igual o desafio 1 de vocês, né? O desafio 1 é o quê? Foi o quê? Vocês colocarem, né, um resistor de modo que ele consumisse parte da tensão lá, se eu não me engano, acho que era 24 volts, aí tinha que consumir, se eu não me engano, 6 volts, né, para dar o nível de tensão para o LED não queimar, né? Então, que estratégia que foi utilizado? Foi utilizado um resistor em série, né, para ele consumir aquela nível de tensão acima para o LED não queimar e poder o LED lá, o sinaleiro, funcionar normalmente. Mas qualquer equipamento que você for acoplar, seja antes da fonte, né, seja um equipamento que você não precisa de uma fonte para converter, igual de um notebook, né, para converter em 19 volts, né, contínuo, e não interessa. Sempre
você vai fazer esse acoplamento, ou seja, ligar esse equipamento em paralelo no sistema, seja com fase neutro, fase, né, ou trifásico, né, um equipamento trifásico. Todos os acoplamentos são em paralelo, ou seja, essa impedância, ó, composta por R1 e L1, ela está em paralelo com a fonte, assim como R2, L2, o C2 estão em paralelo com a fonte. Por isso que aqui no cálculo você tem, ó, a tensão, né? Mudando aqui, né? Aí deu, ó, corrente, né? Fica igual a tensão dividido pela impedância. Você fazendo essa mudança aqui, ó, um está dividindo, passa multiplicando, outro multiplicando, passa para cá dividindo aqui, ó. Aí por isso que está aqui, ó, 127, ângulo zero, né? O próprio dado do exercício, né? Que é a tensão dividida pela impedância. A impedância, né? Na sua forma é polar, né? 42,65 ohms, né? Ângulo que 62,004. Do mesmo jeito aqui, ó, I2, ó. A tensão da fonte lá, né, que está setado no 0 graus aqui, ó, 127 volts, 0 graus, dividido por 16, ó, 0,89 ohms, ângulo de menos, né, tá defasado, né, de 38 graus. Ok, professor, como é que eu faço aqui? A parte aqui, que é o do módulo do argumento, você vai calcular como você calcula numa divisão. Ah, então é 27 dividido por 42,65? Isso mesmo. Aí, é 127 dividido 42,65. E ó, 2, ele colocou duas, né, colocou aqui duas casas depois da vírgula, então, 0,97, né? Então, a corrente, né, de I1 deu 2,97 amperes. Esse exemplo que eu dei aqui, ó. Peraí, vamos pôr o ângulo aqui, ó. Então, deu 2,97, só para vocês entenderem, amperes, ou seja, o módulo, o valor numérico, deu 2,97 amperes. Agora, a defasagem, ou seja, a transladação aqui, ó, do gráfico da corrente elétrica, vamos ver quantos graus que vai dar em relação à fonte aí, ó. Agora, a parte de ângulo, você, né, se é uma divisão, você vai fazer uma subtração. Então, seria o quê? 0, né? Menos 62,04. Por isso que, né, deu 62, né, deu menos 62,04 graus aí. Então, essa parte aqui, ó, eu calculo como uma divisão normal. E a parte de ângulo aqui, ó, então vai ficar, né? I2, ou I1, desculpa. I1, 127 por 42,65, né? Que deu 2,97 amperes. Ângulo, né? Aqui, ó, é 0 graus menos 62,04 graus. Que deu menos 62,04. Então, a corrente, o fluxo de potência, ó, olha que doido, ó. No Z1 aqui, ó, o que esse gráfico está querendo dizer? Ó? Vamos pegar isso daqui, ó.
Está querendo dizer que vão começar a fluir 2,97 amperes. Depois, ó, 62,04 graus após, né, o valor da tensão ele já está sendo emitido aqui. É como se a corrente ela começasse a fluir um tempo depois que eu ligo a carga aqui, que eu acoplo a carga do Z1, que eu coloquei ela na tomada, vamos dizer assim, né? Coloquei na tomada e apertei o botão para ligar aqui. Então a corrente elétrica ou ela vai sair depois ou ela vai começar a fluir antes, né? Ela vai estar desincronizado da onda, né, da senoidal da tensão. A senoidal da tensão é a preta, né, e a senoidal da corrente é essa vermelha aqui. Não é louco, né? Assim, a corrente ou ela atrasa ou ela adianta. Se for no caso, né, de circuitos em que eu tenho indutores, em que eu tenho capacitores ou então que eu tenho os dois juntos ali, né? Ah, professor, então entendi. Então a parte do argumento aqui da corrente, ó, é a divisão normalzinha, né? 127. Então seria 127 dividido por 16,89. (16,89). Olha, dá 7,51. E a parte de ângulo, né? Eu vou fazer o quê? Se eu estou dividindo, né? O ângulo de cima menos o ângulo de baixo aqui, ó. Aparecendo com um cálculo, né, de divisão de expoentes, né, de mesma base, né? Você faz a divisão e o expoente você faz a subtração. Se é multiplicação, você faz a soma algébrica. É o mesmo princípio, viu? Ângulos, né? Você pode estender a mesma regra que a gente faz lá na exponenciação. Menos 27,38 graus, né? Que vai dar o quê? Menos com menos vai dar mais. Então, a corrente I2, ó, é 7,51 amperes, ângulo 27 graus e 27,38 graus. Então, nesse caso aqui, ó, enquanto uma corrente nesse ramo do circuito aqui, a Z1 vai estar atrasada, por exemplo, a impedância Z2, né, que é composta aqui por esses equipamentos aqui, né, vai estar adiantada. Então, enquanto você tem o nível de tensão aqui, vamos supor, saindo a senoidal, a gente pegando a referência do o nível 0, o nível de corrente, né, de um ângulo vai estar adiantado e o outro vai estar atrasado aí. Beleza? Entenderam aí, ó? Então, divisão de números, né, representados em coordenadas. Ah, deixa eu colocar o valor aqui da. O importante é a gente entender, pessoal. A gente tem que entender aqui. Vamos lá, passo 5, né? Passar as correntes para coordenadas retangulares, né? Aqui ele está utilizando aqui uma técnica, né? Você pode utilizar o quê? Você pode pegar simplesmente aqui, ó. Você não precisa. Ah, professor, tem que fazer do jeito que está aqui, que está apresentado aqui, ó. Aqui, ó, eles fizeram da forma mais. Deixa eu até pegar esse. Vou até apagar aqui o.
para não ficar poluído. Eu vou aproveitar esse ciclo trigonométrico aqui, ó, para a gente desenhar em cima dele. Eles estão, por exemplo, aqui, ó. Agora deixa eu desenhar da forma para a gente compreender aqui, ó. Deixa eu pegar esse laranja aqui. Vou tentar a espessura a mais fina aqui possível. Então, ó, a parte real é o A e esse laranja não está muito bom não, né? Vermelho mesmo. Então, a parte real é o A, ó, tá vendo o tipo de algoritmo que ele está usando aqui? Aí a parte imaginária é o B. Então, ó, o cateto oposto aqui, ó, o comprimento dele aqui é o B. E o adjacente ao ângulo alfa aqui é o A. E aqui o módulo é a hipotenusa. Então, se vocês forem perceber aqui, ó, esse algoritmo aqui, ó, ele está falando aqui, ó, no ciclo trigonométrico aqui, ó, cosseno, por exemplo, ó, professor, eu tenho que fazer isso necessariamente? Não, você pode simplesmente, desde que você deixe explícito aqui no exercício, né? Seja você imprimindo e escrevendo aqui, ou então você colocando resposta, né? Passo 5, né? Do exercício da atividade que a gente está fazendo aqui da SAP aqui, né? Desde que você deixe explícito, ó, utilizei a calculadora, né? A Cássio, fiz a conversão de coordenadas polares para coordenadas retangulares aqui. Então, o cosseno é o cateto oposto, né, ó, do alfa aqui, ó. É o cateto oposto pelo adjacente. O seno, não, isso aqui é a tangente, ó, tô brisando aqui. A gente tem aqui a hipotenusa aqui, ó. Aqui ele fez a construção aqui, ó, se vocês não entenderam aqui, ó. Ele pegou a, a definição do cosseno aqui, ó, e simplesmente, ó, inverteu aqui, ó, os sentidos aqui, ó, né, do cateto oposto para o cateto adjacente. Não, agora eu lembrei aqui, ó. Ou valeu, obrigado aí, ó, quem me ajudou aí, ó. Eu faço tanta tangente aqui, né, porque eu já tô ficando na tangente aqui, ó. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa aí? É o argumento, ó. Que é o vetor aqui, ó. O vetor que a gente acha aqui, ó, de cada um, né? O seno, aí sim, o seno é o cateto oposto, é o B, né? Pela hipotenusa, pelo argumento aqui, ó. Aí cosseno, né? Aí sim, o cosseno não, tangente.
do ângulo, né? Aí sim, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente aqui, ó. Aí aqui, ó, o que ele fez aqui, ó? Para achar o A, ó, é só você passar para lá aqui. Então o A vai ser o quê? Argumento vezes o cosseno do ângulo aqui, ó, que eu tô aproveitando esse desenho aqui, viu, pessoal? E o B é o argumento, né, o módulo, né? Chamo de argumento é porque eu estou acostumado aí com a nomenclatura aí de análise de circuitos em tensão, né, e corrente alternada e contínua, principalmente alternada aqui, né? Vezes o seno. Ó, você me salvou, viu? Depois me fala aí quem que me salvou aqui. Então, ó, essa aqui que é a lógica aqui, ó. Então, é 2,97. Aí tinha dado 7 aqui, ó. Agora que eu. Deixa eu ver, 117. Ah, não, tá certo, tá certo. Não, tá certo aqui. Então, ó, 2,97, né? Menos 62,04. 2,97. Você vê, ó, tanto que esse método aqui é canseira. E eu poderia simplesmente, né, vir aqui, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui a coordenada. Ah, tá aqui, ó, a coordenada. O estudo em vermelho aqui, ó. Coordenada retangular do I1 e do I2 aqui, ó. Por exemplo, como que você chegaria rapidamente aqui, ó? Aí você faz do mesmo jeito aqui, ó. Se está em coordenada polar o I1. Ah, pois não, Dailon. Perguntou alguma coisa? Não? Ah, tá. Isabela. Oh, pensei que o Dailon era o meu anjo da guarda aqui. Então vamos lá, pessoal. Você pode fazer isso rapidamente aqui, ou então fazendo esse cálculo aqui, ó. Não. Aí, ó, que- você vai colocar em Falei. coordenadas polares aqui, ó. Ou coordenada retangular, desculpa. Não. Então, segunda função, ó, retangular. Pessoal, tem algum aberto aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Vem. Tem uma fechada aqui. Então, ó, se a gente pegar, ó, agora vai converter, né? Achou em polar, ó, 2,97. 2,97. Nossa, trem. Tem que tá apagando aqui. 0,97, ó. Esse aqui, ó. Menos. Aí agora a gente tem que pôr menos aqui, ó. 62. 62, né? Vírgula 0,4. Fecha. Então, a gente já está convertendo direto aqui na calculadora, né? Desde que você deixe explícito aí no exercício. É igual a 1,39, que é a parte real ou a parte, né?
é o parte real aqui da corrente elétrica, né, representada aqui no ciclo aqui polar, né, 1,39, ó. Aí do mesmo jeito, ó, tava em retangular, ó, tava em polar, ó, I1, ó, e foi convertida para retangular, né? Então, 1,39, ó, a gente vai, ó, alfa, ó. A parte real fica no E, ó. Ok. Vamos lá, a parte imaginária. Na memória F. Aí realmente, ó, menos 2,62. Esse foi o método mais rápido aqui para você chegar ao resultado, né? Fazendo a simples conversão. Ou então você joga aqui, né? Se você jogar na equação aqui direto, vou até pôr na outra aqui para não atrapalhar aqui, ó. Aí 2,97 vezes cosseno de menos só um minuto aqui, deixa eu lembrar aqui. Ah, é aqui, põe. Menos, é porque nessa calculadora aqui, você pôs esse menos aqui, ele é de operação. Esse daqui é para você colocar o sinal aqui. Dependendo, até para você programar. Então, aí vai menos, né? 62,04. Então, essa multiplicação aqui, ó, como que chegou, né, a esse algoritmo aqui, ó, utilizando a análise aqui do ciclo polar, né, representado aqui, né, no sistema cartesiano, que tem um argumento que seria o raio, né, seria o módulo, e tem um ângulo aqui que ou ele está adiantado ou ele está defasado, né, e no caso aqui a gente está falando de corrente elétrica, né. Então, ele está ou adiantado ou atrasado, né, em relação aos outros ramos do circuito. Ó. Lembrando que o ramo é isso aqui, ó. Essa primeira parte aqui que está em paralelo, pegando a mesma tensão da fonte e ângulo dela, né? E essa outra que também está pegando essa mesma tensão e o ângulo zero aqui da fonte. Tá vendo? Ó? 1,39. Então, você pode fazer por esse método aqui mais, né? Vendo aqui na definição, né? Do ciclo polar. Dá para fazer outras coisas aí, o pessoal da automação utiliza bastante. Sistemas de controle que chamam de P&D, né? Proporcional, derivativo, integrativo, né? Estabilidade de sistemas e por aí vai. Ah, professor, então vamos lá, vamos fazer o do I2 aqui, ó. Aí do I2 a mesma coisa, ó. Eu posso fazer simplesmente direto aqui na calculadora, né? Então, vou estar em coordenadas polares. Quando tem ângulo, aí você já pensa, coordenada polar. Então, eu vou converter para coordenada retangular, né? Eu vou shift, né? Retangular, que eu vou transformar ele. Aí eu pego os valores, né? Da coordenada polar aqui, para na hora que eu der o enter aqui, aparecer ela, né? As partes reais e imaginárias aqui na coordenada retangular aqui, ó. Com esse algoritmo. Aqui ele utilizou, né? Aqui utilizou aqui para representar a parte real e imaginária, utilizou o A e o B, e no I2 utilizou o C e o D, é a mesma coisa, né? Então, o C seria argumento cosseno, né, do ângulo aqui de alfa, e o D é argumento, né, é o módulo aqui, vezes o seno desse ângulo de alfa aqui, né? Então, o I2 aqui, ó, vamos fazer em cima dele aqui para não 7,51. Ó, aqui, ó, não esquece disso aqui, ó. Às vezes você clica e não dá aqui, aí erra tudinho. Igual eu errei na aula passada aí.
Aí, ó, parte real, 7 da corrente 2, né? Parte do ângulo aqui, já que está em coordenada polar, né? Vírgula, aí sim, agora é ponto. 38. Fecha o parêntese aqui, porque senão fala que dá erro aqui, ó. Aí, do mesmo jeito, ó, 6. Eu fiz aqui e não finalizei, né? Parabéns. Agora eu volto nesse aqui, ó. Seis vírgula 66, né? Agora é alfa, né? Ó, só para vocês ir lembrando. Memória é o 6,66. Memória, ó, alfa. Aparece o Azinho aqui, ó. Memória F. 3,45. Eu fiz a outra conta aí e esqueci de colocar. 3,45. Aí do mesmo jeito aqui, ó. O C aqui, ó, ele é o quê? 7. Vamos aproveitar aqui o algoritmo do outro aqui. É 7,51. Vírgula 51. Nossa, 30. Eu clico aqui, ele apaga. 7,51 aqui, ó. Tá vendo aí? 2 aqui, ó. Cosseno, agora é positivo, né? 27,38. Enter. Aí, ó. 6,66. Aí, 27,38. Aí, do mesmo jeito, isso aqui eu dei, ó. O D é 7,51, né? Novamente, no mesmo argumento. Multiplicado, agora é seno, ó. Lembra aqui, ó. A diferença é que ele chamou agora de C e de D aqui, ó. Pro I2 aqui, ó. Multiplicado por seno. Agora, 27,38. É 3, né, vírgula 45. Tem que ir fazendo aqui, ó, e colocando aqui, porque senão eu esqueço que eu falei para vocês. 7,51. Senão eu vou esquecer o que eu falei para vocês. E a gente ir refazendo aqui, ó, pessoal, só para... Decidi colocar, né, 1,39 do I1 aqui, ó. E o outro deu menos 2,62 aqui, ó. É engraçado, né? Uma corrente elétrica, né? Uma tensão, né? Ser representada, né? Por um número que, se for tensão, é em volts, né? Se for corrente, é em amperes. E ele tem o quê? Um ângulo associado. Mas é justamente para mostrar, né? Que no giro aqui, ó, na frequência lá de 60 Hz, né? 60 giros por segundo, né? Quer dizer 1 Hz. Essa corrente, né, e essa tensão
se a máquina for puramente resistiva, elas vão estar alinhadas aqui. Ao mesmo tempo, né, que eu acoplo, que eu fecho o circuito, acoplo a carga aqui, o fluxo de corrente ele vai fluir ao mesmo tempo. Agora, se for, né, indutivo ou se for capacitivo, um ele atrasa, o outro ele adianta aí, né? E dependendo, vamos supor que essa máquina aqui, ó, esse ramo 2 aqui é uma máquina só, né? Então eu tenho, sei lá, eu tenho uma fonte chaveada aí, que eu tenho resistências aí, né, para diminuir tensões né, pegando lá do 220 e transformando numa fonte, sei lá, de 19 volts, uma fontezinha de computador aí, né? Então eu tenho partes dela aí com indutor, e partes dela com capacitor. Então eu vou ter ele vai ter um apontamento, né, na parte, isso na parte do alternada, né, antes dela ser convertida para corrente contínua, né? Então ele ora em função do indutor que tiver lá dentro ou do transformador, né, que tiver abaixando, né, da técnica utilizada lá pelo transformador, aí ele vai atrasar e o capacitor, né, na fonte chaveada para transformar justamente o conversor, né, AC a D, né, em alternado para contínuo. Aí ele atrasa um pouco, o outro ele adianta. Quando eu utilizo as duas arquiteturas, a arquitetura indutiva e a arquitetura capacitiva em um mesmo equipamento. Só pegar aqui um negócio. Ver se está certo. Só um minutinho aqui, pessoal. Beleza, quinto passo. Ó, vamos finalizar esse passo aqui, né? Porque aí a próxima a gente deixa a outra atividade, o fórum. Vou dar uma entrada lá. Porque tem alguns fóruns que o ideal é a gente, em aula, né, discutir ele, e outros, né, vocês postam, né, assim como foi lá na primeira UC, né? Vocês postam e aí depois eu avalio. Alguns eu não me lembro desse daqui direito como é que é. Então a gente achou, né, a corrente utilizando o método, né, o método prático aqui, utilizando uma calculadora análoga à Cássio, né, a Cássio comum que a gente tem aí, acha no mercado, e utilizando também esse algoritmo pensando nas coordenadas polares aqui, ó. E daí, por questões de rigor mesmo, aqui, ó, a solução, né, o 1, ele chama a parte real, a parte imaginária de letras específicas aqui, né, A e B, e a corrente do I2, né, ele chamou de outras coordenadas sequenciais aqui, C e D aqui. Mas o princípio é o mesmo, aplicando a trigonometria, né? Aí, obrigado aí mais uma vez, colega aí, o meu anjo da guarda aí que assoprou aqui para mim, né, que eu já estava brisando aqui, né? Eu já estava achando que tudo era tangente, né? Então vamos lá, o passo 6, ó, encontrar a corrente total do circuito. Basicamente, pessoal, é porque a análise de circuitos, né, de tensão e corrente alternada, ele é mais difícil porque tem essas questões de ângulo, né? Aí você tem a álgebra, né, que é semelhante à álgebra que a gente aplica em potência, né, divisão, multiplicação de potências, né? Então, assim, a análise é um pouco mais difícil, mas basicamente, ó, a corrente total, né, ou seja, você tem uma corrente total que é fornecida pelo sistema, daí como o sistema está em paralelo, né, cada equipamento, dada a sua carga resistiva, a sua carga indutiva, ele vai consumir uma quantidade, né? A quantidade proporcional às cargas que ele tem acoplada aqui. Mesmo se esse indutor, que essa construção indutiva aqui, ó, fosse um transformador, né? Que ele vai fornecer carga, né? Ou vai fazer uma conversão a um equipamento específico, né?
Mesmo assim, existe um gasto, né, uma dissipação de energia aí em função, né, das regras aí, né, principalmente da segunda lei de Ohm. Então, basicamente, essa análise, ó, aqui, ó, no NOF, que seria a fase, ela vem, alimenta o fluxo de potência. Quando eu falo fluxo de potência, é porque o equipamento está ligado, está acoplado no sistema, funcionando. Ele tem uma fonte de tensão alternada e ele vai gerar uma corrente alternada também. Só que no final das contas, o que vai voltar lá no transformador de distribuição, ó, só para a gente se situar aqui, ó, geralmente quando a gente pega os desenhos técnicos aí, deixa eu ver se está aberto aqui, que aí, geralmente quando a gente pega os desenhos técnicos aqui, eu vou procurando aqui, ó, de um diagrama unifilar aí, de uma norma e de um transformador, por exemplo, né? Às vezes o transformador ele vai estar desenhado assim, ó. A parte do primário, uma circunferência maior, e a parte do secundário, uma menor aqui, ó. Realmente vai estar assim, né? O transformador. Tem vários tipos de desenhos, né? De esquemas aqui, ó. Geralmente ele vai estar desenhado assim. Aí, se for de um sistema elétrico de potência, né? Aí você vai ter o desenho aqui, ó, representando a chave fusível. Aí, quando você vai dimensionando o projeto, aí existe uma tabela. Essa tabela vai mostrar que tipo de fusível que vai utilizar, que elo fusível, desculpa, né? Tipo de elo fusível que vai utilizar. Assim como acontece em disjuntores, né? Na parte de baixa tensão, né? Que tem as curvas características, né? Curva A, curva B, curva C. O elo fusível, ele também tem essas características aí. Aí chega na medição aqui, ó. A medição é monofásica, bifásica ou trifásica aqui. Então você tem esses esquemas aqui, ó. Aí o que eu ia falar, eu acabei esquecendo aqui, ó. Aí a parte do primário, ó, ele tá ligado em delta aqui, ó. Fase A, fase B, fase C. E a parte do secundário vai estar ligado em estrela aqui. A gente tem fase A, fase B, fase C, com uma bobina aqui, ó, que representa o neutro, e ela sempre vai estar aterrada. O ideal é que ela esteja aterrado, né, para justamente, né, o neutro realmente ele representar um circuito neutro de 0 volts aí, né? Para ter aí, geralmente você vai ter esses diagramas aqui, às vezes vai ter essa simbologia aqui, né? A parte que está na arquitetura delta, na arquitetura estrela. Em sistemas eletropotentes, transformadores de potência, por exemplo, existem umas arquiteturas que são chamadas zigue-zague. Essa zigue-zague é a união, né, do triangular com a arquitetura em estrela aqui. Basicamente, você tem a tensão de linha, né, aplicada numa arquitetura estrela aqui. Basicamente é isso. Quer ver? Deixa eu ir lá num desenho aqui para. É sempre bom a gente falando os cálculos, né? Como se diz, eu sei da dificuldade de vocês aí, né? Os cálculos de geralmente eletricidade, muita parte na teoria ela é bastante abstrativa. Deixa eu só achar aqui Eu sei que já deu o horário aqui, mas eu vou continuar mais um pouco aqui, ó. Vamos finalizar aqui. Só achar aqui, deixa eu ver, yoga. Vou pegar uma norma aqui que fala de circuitos de média tensão. Eu acredito que essa daqui tenha esse esquema explicitado aqui. Deixa eu já ir num ramo aqui, num transformador. Ó, que isso aqui mostra o diagrama, né? Simples aqui dessa vista. Deixa eu. Ah, aqui, ó.
Isso aqui é uma medição, né? É um circuito monofásico, que chamam de rural zona. Deixa eu pegar um trifásico aqui. É esse aqui, ó. Isso daqui é uma rede, né? É a representação de uma rede de distribuição, uma infraestrutura, né? A gente tem aqui o poste duplo T, né? Que pode ser quadrado, ou ele pode ser circular. No caso, esse duplo T aqui, se você ver a vista superior dele aqui, ó, ele vai estar assim, ó. É um quadrado. Quando ele é desse modelo aqui. E a vantagem desse daqui, ó, que tem essas furações em que eu posso colocar diretamente o parafuso sem precisar de uma cinta. Não que não exista cinta que acople em um poste desse daqui. Basicamente, ela é quadrada. Se é um poste quadrado, tem uma cinta quadrada. Se é um circular, uma cinta circular. Mas geralmente você acopla a infraestrutura, o transformador, o religador, você acopla ele diretamente com um parafuso, que o pessoal chama de parafuso passante aqui, ó. Aí geralmente no desenho técnico que a gente usa como referência para colocar no projeto, né, para compor os detalhes, esse daqui, ó, facilmente seria um detalhe que a gente utilizaria em um projeto de CEP, né, de distribuição, ou então num projeto industrial. Aí vamos supor que eu preciso numa empresa um transformador de 112,5 kV ou de 225. Daí eu vou pegar um desenho desse. Ah, a entrada é para uma rede compacta. Esse tipo de rede aqui, esse tipo de desenho. Na hora que a gente chegar na matéria, no momento aqui, você vai entender o que é a rede compacta aqui. Então, basicamente, ó, aí mostra que o primário é na parte de cima aqui, ó. Isso aqui é o primário, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, que aí fica até melhor, né? Dica aí do colega aí que me ajudou aí. Então, o primário, essa bucha aqui, ó, logo atrás dela aqui, ó, tem a bucha do secundário aqui, ó. Então, aí no projeto, dependendo, você vai pôr esse detalhe aqui, ó. Você coloca, você transporta, ou você desenha na tora, lá no AutoCAD, ou então você utiliza um programa. Eu comprei um, né, que, assim, se você for pensar, ele é até meio caro, né, mas dado o custo-benefício que ele me proporcionou, né, ele transforma um desenho de PDF para o padrão DXF, que é um dos padrões de projeto. Daí, depois que ele transforma, ele salva em DWG, que é um dos padrões, né, que é o padrão, né, mais utilizado aí para a gente desenhar no AutoCAD, né, que é o projeto auxiliado por computador aí. Então, aí basicamente a gente coloca os detalhes, né, lá do que vai ser utilizado lá no projeto e o diagrama, né, ó, dizendo, ó, tem uma fonte, essa fonte vem da onde? Ela vem lá de um transformador de potência, ó, tá vindo de algum lugar, eu tenho uma chave fusível, esse desenho tá melhor que o meu, né? O meu tá todo zoado aqui, ó. Eu tenho a parte do primário, ó, que esse triângulo é para dizer que ele está na configuração triângulo, ou seja, ele só tem os condutores fase, ele não tem nenhum condutor neutro, né? Ou muito menos uma cordoária de aterramento, mesmo porque ele não precisa, ele está apenas, até chegar aqui no primário, ele está apenas transportando a energia para o cliente. Agora, depois que ele passou para o secundário para baixa tensão, né, mais conhecido como baixa tensão, nesse caso aqui, aí sim eu preciso que o cliente utilize essa energia aí. Então o cliente utiliza nas modalidades, né, monofásica, bifásica e trifásica. Daí a gente tem, né, o X0 geralmente apresentado lá como X0, o neutro. Aí X1 fase A, X2, X3, a fase B e a C. E no primário, geralmente, o transformador vai estar desenhado como H, H1, H2, H3, né, que são as fases, né, da média tensão. Ó, o sexto passo. Agora, achando a corrente total, tudo isso aqui foi para contextualizar que cada equipamento, dado a sua impedância, ou seja, as partes resistivas que
tem nele, porque tem muitos equipamentos, porque às vezes lá na eletricidade básica, né, principalmente lá no segundo grau, o professor ele é 8 ou 80, ele fala, não, o circuito é só resistivo, o circuito é só indutivo, ele é só capacitivo. Na maioria, né, das arquiteturas que a gente tem no sistema, né, quando eu falo arquitetura, eu falo de equipamentos que a gente acopla aí no sistema, eles são híbridos, eles têm a parte resistiva, tem a parte indutiva, tem a parte capacitiva, então ele, como se diz, ele não é 8 ou 80 assim, não. Então, basicamente, é a soma algébrica aqui. A gente vai fazer a soma algébrica das correntes, né, que dada a impedância que cada um tem, né, depois, né, como se diz, ela vai fazer o retorno, vai fazer o circuito, né, por isso que é chamado de circuito, vai fazer o retorno aqui para o neutro, e aí no neutro do transformador aqui, ó, vai, né, vai voltar o retorno aqui, ó. Daí vamos supor que esse seria um cliente, né, uma residência aí qualquer, e o I2 seria um outro, né, um outro cliente aqui. Então, a corrente total, ela vai fluir, né, para o X0, né, para o secundário do transformador, para a bobina de fase, e daí, ou para a bobina de neutro, desculpa, que ela vai estar aterrado. Então, ó, basicamente já que a gente fez a gente tem a conversão, a gente tem tanto ela em coordenadas polares, né, como coordenadas retangulares aqui, ó. Então, basicamente é o que? A gente fazer aqui, ó, a soma algébrica aqui, ó, do 1,39, eu já deixei ali em cima ali para a gente não esquecer, ó, 2,62. E nesse cálculo aqui, ó, quando a gente vai calcular coordenadas retangulares, fazer a álgebra das coordenadas retangulares aqui, cadê? Deixa eu ver, é 6,66 e a parte imaginária 3,45. Então, basicamente, o que que ele fez aqui, ó? Você pega, né? Se é uma soma algébrica e ela está em coordenadas retangulares, você faz o quê? Você soma a parte real, né? Ou a parte resistiva, né? Da impedância, né? Parte resistiva com parte resistiva, parte, né? De impedância, né? Seja ela combinada, né? Que é igual o caso do I2, né? Seja ela, né? Apenas indutiva ou apenas capacitiva. Então, ó, parte real com parte real, ó, 1,39 com 6,66. Aqui seria interessante, né? Eu só fazer uma ressalva aqui, ó. Aí, real com real, imaginária com parte imaginária aqui, ó. E já aproveitou aqui, ó, a parte imaginária do I2 aqui, ó. Ela é positiva, ó, por isso que colocou 3,45. Já aproveitou o menos aqui, ó, menos 2,62 aqui, ó. Então, ó, vai dar o quê? A gente fazendo a conta nossa aqui, ó. 3,45 menos 2,62. Eu fiz só essa de cá, ó. 0,83, né? Que é a parte das reatâncias, né? Ponto 39 mais 6,66.
Aí 8,05. Então, 39,666. Só conferir aqui, 3,45 com menos 2,62. Isso mesmo. Agora, o último e sétimo passo aqui, ó, é pegar, a gente tem a corrente total em coordenada retangular, né, o IT, o I total, ó, depois que as duas voltaram, né, lá para o secundário, depois que elas voltaram lá para o neutro do secundário do transformador, depois que o equipamento consumiu, né, fez o seu trabalho elétrico aí, né? Aí tem os dois métodos aqui, ó, que a gente utilizou na semana passada, ou a raiz quadrada dos quadrados aqui, ó, da parte real com a parte imaginária, ou então a gente utiliza, né, a nossa conversão direta aqui. Vamos fazer os dois aqui, né? Vamos conseguir, vamos finalizar esse daqui. Então, né, raiz quadrada. Não esquecendo que às vezes a gente pode errar na parte algébrica aqui. Aí 8,05, né, vírgula 05 ao quadrado mais 0,83 quadrado. Então, a raiz quadradas, né? Foi isso aqui, ó. Quando tá raiz, quer dizer que é raiz quadrada, né? Então, a gente achou o argumento aqui, ó. 0,5, 83, deu 8,009. Opa. 0,9 amperes aqui. Utilizando o mesmo raciocínio lá da tangente, né? Parte real ou parte resistiva da impedância. Parte imaginária, que chama de J aqui. Ou parte reativa. Se eu falar reativa, eu vou fazer alusão à reatância, que não é o caso, mas uma reatância ou indutiva ou capacitiva, ou então uma reatância combinada, que no caso, que é o caso aqui, né? Então a gente achou o argumento, o vetor, lembrando aqui, ó, o vetor, né? O módulo de I total, ó. A gente tem um ângulo, né? Tô chamando ele de alfa aqui, e foi pego a partir das coordenadas, a parte real, ó, 8,05, e parte imaginária, né? Ou a parte das reatâncias, né? 0,83. Aí a tangente, né? Oferecimento do meu colega aí que me ajudou aí, ó. Cateto oposto, cateto adjacente. É por isso, ó, o cateto oposto, ó, é o 0,83, ó. Por isso que ele tá aqui, ó. Fez o cálculo da tangente, né? Tangente de alfa, né? Oposto pelo cateto adjacente. Aí 0,83 dividido por 8,05. Que aí, para achar o arco tangente, né? Ou seja, o comprimento desse arco aqui, se eu esticar ele, né? Se eu pôr ele em linha reta aqui, né? Eu vou achar o ângulo. Então, 0,83,805. Então, tangente ao arco, né? Ó. Sempre lembra, se é arco, então segunda função, ó,
tangente a -1, é igual ele colocou aqui, ó. O cálculo não sai errado, ó, 0,83. Nessa calculadora, se você pôr 0,83 ou 0,83, vai dar certo do mesmo jeito. Dividido por 8,05. Olha, deu 5,88. Então, achou, né, o argumento, o ângulo, quer dizer, né, 88 graus, e o argumento foi o 8,05 aqui, ó. Não, 8,09, desculpa. Daí, lembrando, se você for fazer pelo método direto, aí você fala, ó, né, lá pela Cássio, fazendo a função aqui, ó. Agora eu vou colocar em coordenadas polares, né, que é justamente essa coordenada aqui, ó. E aqui é o I total, ó. Esse I aqui, ó, né, o que entra. I total, o que sai aqui, ó. Então, eu vou fazer a conversão, né? Shift. Ah, não, shift não precisa não. Polar, ele está na primeira função. O polar, né? Então, é 8,05. Lembrando de, ó, não confundir, colocar o par ordenado aqui, é o que divide o par ordenado. Ponto 83. Do mesmo jeito, ó, eu posso pôr, não há necessidade de pôr zero aqui, ó. Olha, 8,09, né, amperes, que é a corrente total, né? Aí lembrando que esse aqui é a parte numérica, né? É o valor numérico. Agora, o desfaseamento em relação à fonte, aqui, ó, que está em 0 graus aí, né? Vai estar na memória F. Aí lembrando que na E, alfa, E é o 8,09, alfa F é o 5,88 graus. Então é isso, pessoal. A gente finalizou aqui eu sei que dá uma demorada aqui, é a atividade, essa daqui é isso, é a 1 SAP 2. Então, próxima semana, eu dei uma olhada aqui, nessa na 2 da SAP 2 aqui, ela é relativamente rápida aqui. Ela é semelhante, se eu não me engano, acho que a 4 aqui. E o fórum de Professor, discussão. só tem uma pergunta. Sim, pois não. O senhor tinha ficado de colocar um vídeo sobre o restante da atividade 5. Isso, Não, eu não coloquei ele ainda não. Realmente, eu Aí é estou porque assim, ó, devendo ele. eu tô fazendo essa atividade e eu tô com bastante dificuldade lá na hora de achar Reduzir, potência. né? Isso, de Reduzir achar o circuito e achar a potência, né? de achar potência, sendo que a gente só tem a fonte e o valor das resistências do resistor, né? A gente tem que Entendi. achar potência, né? Então eu tô com dificuldade de achar aí. É porque você vai diminuindo ele de fora para dentro, né? E depois, quando você acha a corrente total, né? E a resistência lá total, né? A equivalente, né? Aí é que você vai achando em cada ramo, né? A potência, dependendo do que tá pedindo. Mas eu não esqueci, não. Eu fiquei Quer Mas ver? a Ó, potência, hoje. Ah, a potência seria sobre a tensão total ou sobre a tensão de cada resistor? não, aí A depende. tensão que Depende do cruza que de ele tá cada resistor. perguntando lá. E para mim saber a potência que cruza em cada resistor, no caso de cada Ah, resistor. Né? se for, é porque eu não lembro direito o que está perguntando lá, mas se for de cada resistor, aí você tem que achar, né? De qualquer jeito, você tem que achar a total, justamente, Sim. é igual a gente achou nesse Mas no caso a tensão, alternado aqui, ó. Achou, né,
Aqui foi o contrário, né? Mas dependendo dos dados, das variáveis aqui que o exercício te dá para você achar o de cada ramo aqui sem necessariamente você achar a total. Mas se não me falha a memória, esse do atividade 4, SAP 1, ele precisa você achar o equivalente. Para aí você ir fazendo as divisões aí, até porque aquele exercício ele treina você ir diminuindo o circuito. Aí você vai desenhando, tanto que quando você faz ele na tora ali na mão ali, você, né, dependendo aí do tamanho de sua letra aí e do espaço que você coloca cada Sim, sim, professor, mas diminuição. é que mais além, um pouco para frente dessa atividade, da 5, né, da SAP 1, ele pede para a gente achar a potência de cada resistor. No caso, é um circuito com os resistores ali e tal, com a resistência de cada resistor, e daí ele pede para a gente achar a potência de cada resistor para no final tipo, fazer o cálculo da quilowatt-hora, né? Ah, entendi. Como É o se fosse cálculo uma de leitura. energia, né? Isso. De energia consumida, né? Daí eu não estou conseguindo achar a potência de cada resistor, por causa que eu não sei se eu faço o cálculo da potência sobre a tensão total ou a tensão que cruza em cada resistor ali, para mim achar a potência. E ele é qual mesmo? Só me fala aí que eu... É a atividade 5 da SAP 1. 5 SAP 1. Que foi o que eu falei que eu ia Isso, eu deixar estava aguardando o vídeo para tirar minhas vídeo dúvidas, extra. né? Mas não... Deixa eu ver. A TV, né? Eu vou aproveitar agora que eu... Deixa eu ver, a TV 5 SAP 1. Beleza. Anotei aqui. Então tá faltando essa parte. Se eu não me engano, é depois daqueles 2 exercícios de resistência equivalente, né? De cálculo. Aí depois Isso, tem um depois de disso, consumo. fala sobre a potência, é sobre achar a potência de cada resistor, né? Para fazer Não, o cálculo beleza. Eu já vou gravar e disponibilizo ele. Aí eu coloco exatamente com esse nome aqui, ó. Você tá vendo na tela aqui, ó, com essa referência aqui. Tá bom? Tá bem, professor, eu vou ficar no aguardo aí. Tá ok. Então, pessoal, né? É isso. A gente finalizou aqui o atividade 1, SAP 2, né? E na próxima aula a gente vai ver a atividade 2, SAP 2 e o fórum de discussão, tá? Parar aqui o compartilhamento. Então, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Já vou deixar renderizando aqui e logo mais vai estar disponível essa aula de agora aqui. E a outra aqui que eu vou fazer a gravação, tá bom?